Você está aí? Tem gente que já foi. Deixa eu explicar o você está aí, né? Importante. O que é o você está aí? Às vezes a pessoa deixa o corpo aqui presente para enganar o pregador, né? E a cabeça está assim, né? Quanto é que está o jogo lá? Né? O jogo começou às 6h30. Será que meu time já empatou? Está ganhando? O que eu vou comer depois desse culto, né? O pastor Dudu que está pregando, vai acabar rapidinho, 8h30 já acabou, né? Então dá tempo. E aí deixa o corpo presente, enganando, né? Eu estou aqui ministrando e estou achando que você está aí, mas você não está aí não, tua cabeça está longe. E aí, de vez em quando, eu vou perguntar, você está aí? Aí você responde amém, né? Aí quando eu sabe que você responde amém, porque você está aqui realmente. Se não responder amém, porque a cabeça está em outro lugar. Então, por favor, não me engane, esteja aqui comigo. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma ministração, uma reflexão participativa. Então, eu vou fazer muitas perguntas. Tem muitos versículos bíblicos nessa noite, mas eu quero dar algumas orientações para você. Quem é aqui que veio obrigado nessa noite? Tem alguém sincero aí que vai levantar a mão? Eu vim obrigado. Por quê? Porque minha esposa mandou eu vir. O meu marido mandou eu vir, né? Eu vim obrigado, né? Muita gente não tem coragem. Se tivesse coragem, eu ia dar uma salva de palmas para você. Porque eu sei que você seria uma pessoa de coragem. Mas o que acontece? Deixa eu falar aqui. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me falou claramente sobre isso. Algumas pessoas vão à igreja ao domingo, e muitas vezes elas não querem estar aqui. Elas querem estar em qualquer outro lugar. Tem até uma canção, né? Eu queria estar em qualquer outro lugar, né? Então, muitas vezes as pessoas estão assim, eu queria estar em qualquer outro lugar, não queria estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Vivendo Vitoriosamente. E aí eu sei que o Espírito Santo me falou que mesmo que você, de repente você não acredita muito em Deus, mas você é uma pessoa de fé. E você tem buscado algo do Senhor e não tem recebido resposta. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou falar muita coisa aqui nessa noite. E, de repente, para você que possa ficar maçante aquilo que eu vou falar, possa ficar sem interesse, que, de repente, você não gosta da minha oratória, você não gosta, enfim, né? Eu não tenho nada contra isso. Eu vou ficar tranquilo, eu vou para casa, vou dormir, vou ficar em paz, você gostando ou não da minha oratória, da minha reflexão, da minha mensagem, da forma que eu ministro. Eu fico tranquilo, eu estou tranquilo em relação a isso. Amém? Glória a Deus. Não estou brigando com você, eu estou querendo deixar claro para todos vocês, fiquem em paz, fiquem em segurança, mas procure nessa noite se concentrar naquilo que Deus quer falar ao seu coração. E fique ligado, porque, de repente, uma palavra que eu vou falar nessa noite é uma chave que você está esperando para abrir uma porta. Ou é uma chave que você está esperando para fechar algo. O mundo espiritual não existe. O mundo espiritual ele é real. Muitas pessoas não acreditam, mas vira e mexe, alguém me procura assim, pastor, eu tive um pesadelo. Pastor, tem vulto na minha casa. Pastor, não estou conseguindo dormir. Por mais que as pessoas falem que o mundo espiritual não existe, existe sim. E muitas pessoas são atormentadas, muitas pessoas não sabem lidar com medo, não sabem lidar com a ira, não sabem lidar com a falta de perdão. E essa falta de perdão é muito séria em nossas vidas. Muita gente vive ansiosas e por aí vai. E o fato de você estar aqui nessa noite e você estar nos acompanhando através dessa transmissão é porque você não quis estar aqui. Deus marcou esse dia para virar uma chave na sua vida. Você crê nisso? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu a estarmos aqui nessa noite. Pai, eu quero orar pela vida de cada um e que eles possam também estar orando junto comigo no entendimento de que eles não estão aqui para ouvir uma boa palavra. Eles não estão aqui para ouvir um bom sermão. Eles estão aqui, ó Deus, único e exclusivamente para ouvir a Tua voz. Então, por isso, Deus, fale com cada um. Fale, Pai, de forma individual. Fale, Senhor, de forma particular. Drible as minhas emoções. Não fale eu, mas fale o Senhor através da minha vida. Nós oramos assim, na certeza que o Senhor vai fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Orando agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pessoal da comunicação, pode colocar aí a nossa arte que nós solicitamos. Nós estamos na célula estudando uma série de mensagens chamado Vivendo Vitoriosamente. Né? Então, eu fui desafiado nessa noite. Na verdade,
O escalado dessa noite seria o pastor Rodrigo, mas aí, para quem não sabe, o pastor Rodrigo passou por uma pequena cirurgia, uma hérnia abdominal. Aí não faça muitas perguntas, que eu não vou saber explicar com detalhes. Procura a pastora Daiane aí depois, que ela vai explicar. O pastor Rodrigo já está em casa, está bem, se recuperando. Ele estava doido para estar aqui. Ele deve estar nos acompanhando através dessa transmissão. Ó, beijão, pastor Rodrigo, negão, como ele gosta de chamar todo mundo, né? E você está fazendo falta, sim, com certeza. Eu sei que ele gostaria de estar aqui, mas aprove o Senhor acontecer essas coisas, né? Esse pessoal da mídia, não tem? Como assim? Decide aí. Eu sou assim. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Você vai achar rapidinho, está lá entre Gênesis e Apocalipse. Você está aí? Opa, ó, esse lado de cá, eu vi pouco amém, hein? Romanos 8,37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando você escuta essa palavra, mais que vencedores, o que vem à sua mente? O que você começa a pensar quando você ouve essa palavra? Olha só que arte bonita, né? Que o pessoal da mídia fez. Esse é o tema que nós estamos refletindo hoje. Vivendo vitoriosamente. Quando você escuta essa palavra, quando você lê essa palavra, vitoriosamente, o que vem à sua mente? O que seria vitória? O que seria viver vitoriosamente? Muitas vezes, de repente, você vai pensar lá no jogo de futebol. Ah, o meu time ganhou, então foi uma vitória, né? Mas sabe de uma coisa? Só o fato de você acordar hoje e estar vivo já é uma vitória sobre a sua vida? Só o fato de você poder vir até aqui, caminhar, estar respirando, estar sentindo esse calor, estar suando, já é uma vitória sobre a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque tem muita gente que não está viva, tem muita gente que não tem as duas pernas para caminhar, tem muita gente que tem problemas, né, até de suar, sabia disso? Né? Ó, tem gente que tem problema de suar, né? Tem gente que soa igual isso aí, né? E assim, faz parte da nossa vida todas essas sensações, porque somos seres humanos e, graças a Deus, estamos aí com todos os nossos sentidos aguçados, né? O olfato, o paladar, o tato, a audição, né? E eu sempre esqueço o último, né? Visão, olfato, paladar, tato, audição e visão, né? Tá tudo funcionando perfeitamente. Só isso já é um indicador de que você está vivendo vitoriosamente. Ah, pastor, né? Você está falando isso que você não me conhece, né? Estou cheio de conta lá para pagar, está tudo atrasado, estou com problema financeiro, estou com problema no casamento, eu estou com problema no intestino, eu estou com problema na minha bexiga, eu estou com problema nisso, eu tenho isso. Faz parte da vida, amados. São obstáculos que todos nós precisamos vencer. Mas quando nós olhamos esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 37, nós temos aqui um entendimento de que nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus. Jesus, na verdade, ele é o maior vitorioso que já existiu. E quando nós lembramos aqui de algumas pessoas no nosso mundo sobre vitória, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, e aí eu descobri que Lionel Messi, geralmente os homens aí que mais vão conhecer, né? O Lionel Messi, um argentino, jogador de futebol, ele tem 42 títulos e 8 vezes foi eleito o melhor jogador do mundo. Gente, 8 vezes sendo eleito o melhor jogador do mundo. O Leonel acho que tem 33 anos de idade. Você tem 48 títulos, geralmente é 3 títulos por ano. Então, e geralmente um campeonato são, né, aqui no Brasil são 30 e poucos jogos.
Então, vocês estão entendendo o que é realmente esse homem, né, ele ser vitorioso dessa forma, 42 títulos, é quase uma máquina de jogar futebol, não é verdade? Os que estão entendidos de futebol sabem o que eu estou dizendo, né? Tem um outro aqui também, fazendo uma pesquisa de vitoriosos, é o Michael Phelps, né? Ele é um nadador profissional, ele tem 28 títulos. E pilotos de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, ele tem 103 vitórias. Então, você sabe o que é você ter na sua casa 103 troféus de primeiro lugar? Falar nisso eu esqueci, eu estou virando um isão mesmo, né? Eu peguei os meus troféus lá em casa e ia trazer, né? Ia colocar aqui, né? Tudo empoeirado, tudo sujo, quebrado. E muitas vezes essas vitórias que nós conquistamos ao longo do tempo, a gente acaba esquecendo, né? Mas, como eu disse no começo aqui, só o fato de você acordar vivo hoje já foi uma vitória sobre a sua vida. Amém? E por isso você precisa ser grato ao Senhor. Por isso você precisa agradecer, porque você está, sim, vivendo uma vida vitoriosa. E nessa noite, né, eu quero rapidamente aqui pensar junto com você algumas características que nós precisamos desenvolver na nossa vida para realmente vivermos de forma vitoriosa. O primeiro, vocês fizeram essa imagem também? Calma aí, estou calmo, estou tranquilo. Ó. Tá bom, vou falando para o povo aqui. Então, para vivermos essa vida vitoriosa, eu quero falar com vocês algumas questões. Vamos aqui refletir, tem alguns textos bíblicos, para que nós, então, possamos, assim, estar vendo e reconhecendo como viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A primeira delas tem a grandeza de reconhecer suas limitações. Então, a primeira característica, a primeira coisa que nós precisamos desenvolver para realmente viver uma vida vitoriosa é ter a grandeza de reconhecer nossas limitações. Vamos lá, todo mundo junto, no 3, ler? 1, 2, 3. Uau, que legal. Vocês falaram muito bem aí. Muito bem ensaiado, né? Juízes, capítulo 6, versículos 15 e 16. Não precisa colocar aí, não. Mantém isso aí. Diz assim: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante da tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei... E aí Deus respondeu: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, o que acontece aqui? Gideão, né, ele foi escolhido por Deus para derrotar os medianitas. Né? Era um povo que era contra o povo de Israel, e sempre eles estavam saqueando, sempre estavam roubando os alimentos. Toda vez que eu escuto falar sobre Gideão, eu sempre lembro daquele desenho das formiguinhas azul. Quem já assistiu aquele desenho da formiguinha azul? Ninguém, gente? Ali, ó, alguém assistiu lá, né? E aí, o que acontecia? Vinha lá os gafanhotos para tirar todo o alimento que as formiguinhas carregavam. Né? E aí tinha um lá que era engenhoso, ele era brilhante, mas ele era muito inteligente, aquela formiguinha, mas todas as outras formiguinhas achavam ele muito atrapalhado, ele atrapalhava tudo, né? Mas ele, então, se tornou um grande líder e conseguiu, então, libertar as formiguinhas da escravidão lá dos gafanhotos. E aí, quando eu começo a olhar o texto de Gideão, eu falo assim: esse camarada que fez esse filme, ele leu o livro aqui, a Bíblia, quando conta a história de Gideão. Alguém sabe aqui qual era a quantidade do exército dos medianitas? 135 mil soldados. E quantos foram os homens que Deus mandou o Gideão para derrotar 135 mil soldados?
300. Aí eu vou lembrar do filme 300. Esse camarada que fez o filme 300 também viu aqui o livro da Bíblia e fez lá o filme 300. Então, Deus, ele chegou até Gideão e falou: Gideão, eu escolhi você para derrotar o inimigo, os medianitas, 135 mil homens. Deus não falou para Gideão a quantidade, mas Deus então falou para Gideão o seguinte: olha, tem muito homem com você e reduz esse povo aí. Então, o que acontece? Nós, em muitos momentos, para viver essa vida vitoriosamente, precisamos entender que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E entender muitas vezes, de repente você está assim: poxa, eu estou sozinho, só eu e minha mãe, é só eu e meu pai, é só eu e meu irmão, é só eu e a igreja, né? Reconheça as suas limitações. Reconheça, porque reconhecer as limitações é aí que o poder de Deus ele vai operar na sua vida. De repente você está aí numa luta financeira, na sua empresa, no seu trabalho, e você se sente sozinho. Mas eu tenho certeza que todo dia Deus fala com você: ei, homem valente, ei, mulher valente, eu sou com você. E eu vou te ajudar a vencer todos os seus inimigos. Mas para isso, você precisa reconhecer suas limitações. Enquanto você se sentiu grandão, enquanto você sentia a grandona, eu posso, eu vou vencer, né? Não estou falando o contrário, onde muitas igrejas pregam, né? Eu posso, eu faço, né? Nada disso. Aqui, neste momento, é admitir que sem Deus nós estamos lascados. Sem Deus você está ferrado. Você precisa de Deus para tudo. E muitas vezes nós somos atacados pelos nossos inimigos, onde nós ficamos acuados, ficamos escondidos. E Gideão aqui, ele malhava o trigo escondido. Por quê? Porque a qualquer momento esse povo inimigo podia vir e assim levar a sua colheita. Um outro personagem bíblico que nós encontramos na Bíblia, que reconheceu suas limitações, foi Moisés. Muitas pessoas não sabem, mas Moisés ele era pesado nos lábios, ele era gago. Mas mesmo assim, ele liderou o povo de Israel, cerca de 3 milhões de pessoas, contando crianças, mulheres e idosos. Ele liderou esse povo e eles atravessaram o deserto rumo à terra prometida. Perdão, amados. De repente, você deve pensar assim: mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade de falar. O dia que você reconhecer essa sua limitação, o poder de Deus vai operar na sua vida. Amém? Assim como ele foi com Moisés, ele será com você. Então, para viver essa vida vitoriosa, você precisa reconhecer ter a grandeza de reconhecer as suas limitações, assim como Jeremias. Jeremias, então, ele dizia: eu sou muito jovem, mas foi encorajado por Deus. Jeremias disse assim: Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Então Deus disse: não tenha medo deles, pois eu estou com você para te proteger. Imagina você, jovem que está aqui com 15, 16, 17, 18 anos. Deus quer usar você nesse tempo. Então, não fique se envergonhando, achando que você não pode, que a sua limitação ela vai te impedir. Mas quando você reconhecer, ter a grandeza de reconhecer as suas limitações, é aí que você vai começar, então, a viver em Deus, em Jesus, uma vida vitoriosa. Isaías era outro. Ele reconheceu ao se deparar com a glória de Deus e ele disse: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pecadores. Ele reconheceu a sua pequenez, ele teve a grandeza de reconhecer as suas limitações, mas ele foi tocado pela glória do Senhor, ele foi tocado por Deus. E quando ele foi tocado por Deus, então o que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para fazer as suas obras. Eu já disse um tempo atrás aqui, que os anjos do Senhor, eles queriam ter esse privilégio e essa oportunidade de anunciar as boas novas de salvação.
os anjos gostariam de estar aqui na terra, falando para toda a população os feitos de Jesus, que Jesus Cristo cura, que Jesus salva, Ele opera milagres, Ele é aquele que nos conduz a um vivo e verdadeiro caminho, Ele nos tira do lamaçal do lodo, do pecado, Ele nos traz vestes novas. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Os anjos queriam ter essa oportunidade, mas essa oportunidade foi dada para os homens. Nós somos aqueles que temos essa grandeza e oportunidade e honra de anunciar as boas novas. Amém, igreja? Você está aí? Amém. E a segunda atitude, a segunda marca, né? São 7 marcas que nós estamos aqui meditando, as 7 marcas de um vencedor. Esse é o título, 7 marcas de um vencedor. Então a primeira marca, já está na segunda? Já está na segunda. Então vamos ler a segunda, no 3. 1, 2, 3. Ter uma atitude mental positiva. Eu sei que vocês já estão careca de saber, quando eu falo daquele coiote, que ele faz assim, né? Ó céus, ondinha, ó azar, né? Uma pessoa que acorda, né, com aquele sol ali de 40 graus, 5 da manhã, 5 e meia já está quente para chuchu, né? Já está 40 graus. Quem é que acorda, né? Ó céus, ondinha, ó azar, né? Que sol quente, ai, eu vou trabalhar nesse sol escaldante, né? Você acha que você vai ter uma vida vitoriosa pensando desse jeito, meu amado irmão? Minha amada irmã, você vai ter vitória? Não vai! Ei, acorda para a vida. Para ter uma vida vitoriosa, para viver vitoriosamente, você precisa ter atitude mental positiva. Não precisa colocar, não. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí o versículo 13, que todo mundo gosta de falar, né? Tudo posso naquele que me... Mas o que vem antes? O entendimento que o apóstolo Paulo entendeu que sabe passar... ele entendeu de uma forma positiva passar por necessidade e ter fartura. Ele aprendeu o segredo de viver em situações de estar bem alimentado ou não e passar muito frio ou necessidade. Ele aprendeu tudo isso. Ele começou a ter, então, um pensamento de viver uma vida vitoriosa. Porque, aprendendo isso, ele sabe que pode todas as coisas no Deus que nos fortalece. Quando Moisés saiu, conduziu o povo lá do deserto para a terra prometida, ele então, através de Deus, né, Deus falou para ele, olha, escolhe aí os líderes das tribos e enviem espiões para olhar a terra prometida. E assim os espias foram. Chegando lá, eles viram lá os gigantes, né? Para carregar um cacho de uva, precisava de 2 pessoas. Você imagina, então, o tamanho da caixa de uva? Acho que era uma jaca, né? E aí, nossa, o que é isso, companheiro? Né? Não derrube o vídeo, por favor, né? Ele falou lá do Enem, né? Olha, isso aqui é uma jaca, e tem muitos que não reconhecem uma jaca de uma uva. De repente, nosso governador federal aí, ele estava falando, então, exatamente sobre isso. Eu quero entender assim dessa forma, porque eu sou crente, né? E crente deve entender isso aí, né? E aí, então ele falou assim, olha, muita gente confunde uma jaca com uma uva. De repente, ele deve ter sido levado a esse momento aqui, quando lá em Números, capítulo 13, quando os espias foram olhar a terra, eles viram que realmente, para carregar um cacho de uva, era necessário 2 homens. Então, era o tamanho de uma jaca, realmente, né? E então, eles ficaram com medo, porque haviam gigantes, e eles começaram, então, a não ter uma atitude mental positiva. Como é que esses espias estavam? Ó céus, ondinha, ó azar, lidamos com gigantes, como é que a gente vai vencer esses gigantes, né? E aí, então, se levantou Caleb, lá em Números, capítulo 13, versículo 30, Caleb, ele declara assim, então fez
o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra e certamente venceremos. É assim, amados, essa atitude, uma atitude positiva que você precisa ter diante das adversidades, dos obstáculos do dia a dia, né? Você vai acordar, você tem um monte de conta para pagar, você não sabe de onde vem o dinheiro, você tem que falar assim: Senhor, eu acredito que o Senhor é o Deus da provisão, e o Senhor vai prover sim aquilo que eu preciso para pagar essas contas. Senhor, olha, fulano, né, meu parente está lá internado, ele está ali com câncer terminal, mas eu acredito que o Senhor tem o poder de tirar ele desse leito da dor, mas em todavia seja feita a sua vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ter uma atitude vitoriosa é exatamente isso, diante das dificuldades, diante dos problemas da nossa vida, ficar com um pensamento positivo, entendendo que Deus nos guarda, Deus nos guia, Ele é o guarda que nunca dorme, Ele não cochila, Ele está o tempo todo olhando para nós, para nos guardar e nos proteger. Então, Deus disse a Moisés para enviar esses espias, né? E lá havia os gigantes, né? Eu já falei sobre isso aí, perdão. E aí, a terceira atitude terceira marca, né, de um vencedor, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Nunca esperar a aprovação de todos. Foi a primeira coisa que eu falei aqui, não é verdade? Eu não estou aqui para ser aprovado por todos. Não estou brigando com a igreja, por favor, amados, né? Não estou brigando com você, né? Tchutchuquinho do Senhor Jesus, tchutchuquinha amada, filho amado, príncipe, princesa do Senhor. Eu não estou aqui, eu não quero bajular, eu não quero brigar, eu não quero arrumar confusão. Eu quero que vocês entendam que, em relação a uma reflexão, a forma que eu ministro, eu estou tranquilo. Eu só quero realmente que, em algum momento, tudo isso que eu estou falando aqui possa algo despertar uma chave em você. Então, por isso, fique atento, né? Se você veio nessa noite obrigado, né? Que o Espírito Santo me falou isso. Tem algumas pessoas que vieram obrigadas aqui nessa noite. Vieram porque a esposa apertou lá, não, vamos lá, é batismo do seu parente, vamos lá, é batismo do seu filho, da sua filha. E você veio obrigado a estar aqui nessa noite. E de repente você está aí com essa cara de maracujá murcho, né? Que é assim, né? Opa, pessoal da mídia aí, né? Não pode fazer cara aí, não, né? As figurinhas, né? De repente você vai com essa cara de maracujá murcho, não dá um sorriso, nos mostra os 32 dentes para mim, dá um sorriso aí, amado, né? Sorria, a vida é bela, a vida é para ser curtida, né? Sorria, Deus é contigo, e você é um vencedor, você é uma vencedora, né? Tenha certeza que seu lanche está preparado no final desse culto, Deus vai prover, amém? Glória a Deus. Então, a terceira marca é: nunca espera a aprovação de todos. Esperar a aprovação, e sim, nós devemos esperar a aprovação de Deus. Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, ele chegou diante da sua mãe, lá em Lucas capítulo 7, versículos 31 e 35, ele estava em um casamento e assim, então, o vinho acabou. Então, a mãe de Jesus falou assim: filho, você precisa, então, ajudar essas pessoas. Aqui Jesus respondeu: o que tem eu contigo, mulher? E aí, muitas vezes, ainda não é chegada a minha hora. Muitas pessoas acham, né, que Jesus foi mal educado com sua mãe, né? Que tem eu contigo, mulher, é porque é a cultura judaica e nós não somos judeus. Mulher, para o povo judeu, significa a mesma coisa que senhora. É como se Jesus estivesse falando: o que eu tenho contigo, senhora, ainda não chegou a minha hora. O que Jesus estava dizendo? Que o tempo de começar a realizar os milagres era na direção de Deus e não na direção da sua mãe. Então, Jesus ele não estava ali esperando a aprovação, né, da sua mãe. E Lucas 7,35 diz assim, Lucas 7,31: aqui posso, pois, comparar os homens dessa geração. Perseguiu Jesus com que
se comparem. São como crianças que ficam sentadas na praça, gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem que tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então Jesus aqui, ele não estava buscando a aprovação da multidão, porque a multidão via Jesus como um beberrão e um comilão. E eles ficavam sempre criticando. Olha, esse é o Messias de vocês, que senta-se com pecadores? Mas aqueles que eram íntimos de Jesus, que caminhavam com ele, sabiam de quem ele era, aprovavam as suas atitudes. Quarta marca de viver uma vida vitoriosa. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Não se conforma, busca sempre a excelência. Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Que nós precisamos entender que viver não conformado com esse mundo é exatamente deixar de viver de acordo com o padrão desse mundo. E começar a viver uma vida vitoriosa através de uma transformação que renove nossa mente, nosso modo de pensar. Né? Várias vezes eu já falei isso aqui. O padrão, muitas vezes, do mundo, né? Por exemplo, uma questão de estética, né? Nada contra as pessoas que vão à academia, que querem ter um corpo perfeito e tudo mais, nada contra, ok? Apenas, muitas vezes, isso acaba sendo uma loucura na mente de algumas pessoas, e por uma questão de estética, elas vão ali fazer algumas operações, né? Não tem tanta saúde assim, e acabam morrendo ali na cirurgia por causa de um padrão que o mundo tem colocado. Né? Ou então, muitas vezes, assim, não, servir a Deus, não, você vai perder o seu tempo num domingo de calor desse, lá na igreja. Para com isso, vamos curtir a vida, né? Eu creio que se você está aqui nessa noite, você escolheu o melhor lugar para estar, né? Que é na presença de Deus, cantando os louvores a Ele. E a atitude que nós devemos ter é de não se conformar com esse mundo, né? Mas buscar sempre viver uma vida de excelência. E aí vem o conformismo, que é a marca dos medíocres. O que é conformismo? Conformismo é tendência de aceitar uma situação incômoda e desfavorável. E mediocridade, o que é mediocridade? É um sentimento vulgar, com pouca qualidade, uma pessoa pobre do ponto de vista intelectual. Né? Então, nós devemos o quê? Buscar uma vida de excelência, cada vez mais naquilo que você está fazendo, buscar crescer cada vez mais. Essa é a marca daqueles que são vitoriosos, do que viver igual aquele coiote. Uns ovinhos da rosa. Uma hora vocês vão aprender a falar isso. Ainda, falando sobre não se conformar e buscar a excelência para viver vitoriosamente, o segredo é nunca parar de crescer. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, 28, Deus disse assim, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, encham e subjuguem a terra. Deus fala ao homem, o homem é a humanidade, todos nós. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Todos os animais que se movem pela terra, tá? Aqui não estou criticando, tem gente que tem um pavor, mas Deus chamou nós para dominar. Deus nos chamou para subjugar, viver uma vida de excelência e dominar. Você sabia que tem gente que tem pavor de barata? Pode vir uma barata que morre de pavor. Um animal que se move, Deus chamou você para dominar, amado. Você está entendendo isso? Eu não estou falando de alguém específico aqui,
Porque eu conheço várias pessoas, inclusive minha filha Vitória. Coloca de pé aí, Vitória. Né? Passa vergonha mesmo. Mas Vitória, ela é assim, quando ela vê um barata, barata, ela morre de medo, mas logo em seguida vai lá, pega, mesmo morrendo de medo, ela pega a sandália, a chinela, e vai lá e mata a barata. O que ela está buscando? Viver, não está se conformando, né? E buscando uma vida de excelência. Dominando um animal que se move. Pastor, mas matar uma barata? Gente, qual é a utilidade da barata? Deus nos chamou para dominar. Deus chamou para nós subjugar a terra. Então, nós como povo de Deus, você como ser humano, você deve então dominar, ter domínio sobre essas coisas. E assim viver uma vida em buscando a excelência. 2 Pedro capítulo 3, 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Não só crescer em tamanho, não só crescer no sentido de saber das coisas, mas crescer no Senhor Jesus. Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ei, se nunca falaram para você, eu vou falar nessa noite. A sua missão aqui na terra é se tornar semelhante a Jesus Cristo. A sua missão aqui na terra é fazer discípulos, assim como Jesus fez. A sua missão aqui na terra é batizar pessoas. A sua missão aqui na terra é ensinar a essas pessoas tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E buscar essa plenitude, buscar esse crescimento, essa maturidade. E não viver a vida por viver, conforme o nosso poeta diz aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Pastor cantando pagode, samba, sei lá o que é, né? Não, estou falando de uma música poeta, que muita gente tem uma vida assim, né? Eu vou levando a vida por levar, vou vivendo por viver. Amanhã é um novo dia. O que esse dia está preparado para mim? Eu não sei o que está preparado. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Muita gente está vivendo desse jeito. E é exatamente aquilo que o Tiago diz. Quando a pessoa não tem um foco para viver, ele é igual a onda do mar. Né? É igual uma folha lá no mar, né? Que o vento... o vento, né, e a água vai e leva, né? A pessoa não tem um propósito, não tem um objetivo na vida, quer viver por viver, e isso é perigoso, amados. Por quê? Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é perigoso, amados. Você precisa saber onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Depois do culto? Na lanchonete. Na pizzaria. Você está aí? Ó, teve gente que já foi. Eu falei pizzaria, já começou a roncar o estômago aí, né? Nós precisamos buscar um local de excelência. Nada contra, amado, sair daqui para a pizzaria. Nada contra sair daqui para a lanchonete. Se você for, me leva, tá bom? Me convida. Precisamos viver uma vida vitoriosa. Precisamos buscar viver essa vida e não se conformar e sempre buscar a excelência. Quinta marca. Está aí na tela já? No 3? 1, 2, 3. Saber ouvir críticas e enfrentá-las sem perder a doçura, a delicadeza, né? A compostura, o domínio próprio. Né? Quem me conhece aí sabe que eu estou em busca disso. Muitas vezes eu tenho que... 1, 2, 3, 4, 5, 6... O que foi, princesa? Fala para mim. É complicado lidar com o ser humano. O pastor Jusimar Ramos, ele diz que o ser humano é um bichinho difícil de se criar em casa. Não é fácil a relação humana. Por quê? Porque nós pensamos de forma diferente. Né? Por exemplo, se eu vou falar aqui de futebol, quem torce aí pelo Botafogo? Não tem nenhum botafoguense? Quem torce pelo Fluminense? Ó, tem um Corajoso 2, né? Quem torce aí pelo Vasco da Gama? Está começando para esses vascaínos. Por falar em vascaíno, olha, se você quer solteira, case com um vascaíno. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Está há 20 anos sofrendo e permanece torcendo pelo time.
Não é modinha não, né? Quem é flamenguista aí? Aí aparece um monte, né? Tá vendo? A gente não concorda com tudo, mas essas diferenças nós precisamos conviver, né? E enfrentar as críticas, enfrentá-las sem perder a compostura e a delicadeza, né? Então sabe que eu torço para o Vasco da Gama. Gente, como eu fui zoado nesses últimos anos, né? Eu tive que realmente pegar essa marca aí em mim, né? Eu vou responder às críticas com doçura, né? Estou falando aqui de algo específico, mas nós sabemos que viver a vida é um desafio de enfrentar essas dificuldades, principalmente no seio familiar, com a esposa, com os filhos, com os pais, né? com os parentes. Não é fácil viver a dois. Viver a dois requer o quê? Viver uma vida vitoriosa, onde saber ouvir críticas e enfrentá-las sem perder a compostura, a doçura, a delicadeza, o domínio próprio. É exatamente essa marca que nós precisamos para nos tornar, viver uma vida vitoriosa. Segundo Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 3, o profeta Eliseu, ele estava vivendo ali numa escola de profetas e os filhos dos profetas estavam falando assim, olha, esse local aqui eles é muito pequeno para a gente se reunir. E muitas vezes, em alguns momentos, eles eram bem mal educados com o profeta. E o profeta, então, assim, ok, então vamos construir um outro local, né? Ele soube lidar com essa situação. As críticas nos fazem continuar buscando viver uma vida de excelência. Sexta marca. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Saber dar significado a tudo que faz, porque tem um ideal. 1 Coríntios, capítulo 9, 26, diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. É aquela frase que nós falamos lá atrás, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Então, quando nós estamos caminhando, nós não caminhamos e corremos sem um alvo, sem um objetivo na vida. Devemos correr e caminhar com um propósito e um objetivo. Nós não damos socos no ar, esmurrando ele, sem ter um alvo, sem algo para obter ali um êxito. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que trabalhar tendo um ideal. E não trabalhar ou pensando sempre no final do lucro, que é um salário, né? É lógico que esse é o propósito de todos. Mas existe algo de excelência a se buscar. Uma marca vitoriosa que precisa ser buscada. E é exatamente isso que nós precisamos dar significado a tudo que nós fazemos para buscar um ideal. Então, Filipenses 3,13 diz assim, prossigo para o alvo da minha soberana vocação, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é aquilo que todo cristão busca, né? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Nós vivemos para buscar aquilo que um dia Ele alcançou com excelência. Isso nós estamos buscando, nosso alvo é Cristo. Então nós vamos esquecer de tudo aquilo que ficou para trás, vamos correr para uma soberana vocação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por último, sétimo, diz aí, saber dizer não, né? Eu acabei adiantando ali quando falei de Jesus, né? É exatamente essa parte aqui. João 2,4, Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que Jesus está dizendo então para sua mãe? Mulher, no conceito judeu, é senhora. É como Jesus estiver dizendo assim, que temos nós em comum, minha senhora. A minha hora ainda não chegou. O que Jesus está dizendo? Ainda não é o momento de iniciar o meu ministério de milagres. Essa orientação deve vir de Deus, o meu Pai. Então, saber dizer não é uma das marcas que nós precisamos buscar também para nós mesmos. Gálatas 5:23 fala dos frutos do Espírito, e um fruto do Espírito é o domínio próprio. Também dizer não para os nossos amigos.
e levando eles a entender que existem limites a serem respeitados. Por exemplo, ideias, formas de agir, tradições, personalidades, temperamentos, costumes, crenças e etc. Muitas vezes, às vezes a gente está no meio de um grupo de pessoas e, de repente, eles estão ali, falando de uma coisa que é comum para todos. E aí você se levanta e fala assim, não é assim não, é assim, assim, assim. E aí a maioria se volta contra você ou vice-versa. Então, viver com essas pessoas e tentar colocar o seu pensamento, o que nós precisamos fazer é saber dizer não para si mesmo e dizer não para os seus amigos, porque muitas vezes, os amigos querem nos intimidar, como eu falei aqui no início, Você indo para a igreja num domingo, num calor desse, o que você deve fazer? Ei, respeita, me respeita, assim como te respeito, como eu quero o teu bem, quero o meu bem também, é uma forma de dar um limite, Por quê? Porque existem ideias diferentes, existem formas de agir diferentes, existem tradições, personalidades, temperamentos, costumes, crenças e regras. Nós precisamos respeitar um ao outro. É o que o mundo muitas vezes prega, Ei, respeita isso, respeita aquilo. Mas muitas vezes, quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos o quê? Realmente querendo tirar essa pessoa de uma posição que ela não está indo muito bem. Mas se ela não quer aceitar essa palavra que nós estamos pregando, o que nós podemos fazer então? É respeitar e orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo de Deus, sim, a convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém, igreja? E por último, o pessoal do louvor pode vir, dizer não para o diabo. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Ei, olha o que está dizendo. Quando o diabo for fugir de você, você primeiro precisa se submeter a Deus. Aqueles que enfrentam lutas espirituais tremendas, grandes, você só vai obter a vitória se você souber dizer não para o diabo, mas precisa se submeter a Deus. 1 Coríntios 15:57 diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:37 diz, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós sabemos que ser mais que vencedor não significa estar isento de passar adversidades. Pelo contrário, somos mais que vencedores porque em Cristo vencemos todas as diversidades da vida. Para viver uma vida vitoriosa, nós precisamos assumir o risco e buscar no nosso Senhor o objetivo de acordo com a vontade do nosso Deus e Pai. Ele nos chamou para dominar e para conquistar. Vencedores têm a capacidade inata ou adquirida de se fortalecer quando algo sai fora daquilo que ele planejou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vencedores não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que, mesmo diante das dificuldades e obstáculos, não desistem nunca de lutar pelos seus ideais, sem deixar se abater, permanecendo sempre confiante, destemido, com a fé em Deus, o nosso poderoso, que faz o impossível acontecer. Vencedores não caminham por aquilo que estão vendo com os olhos humanos, eles se movem por aquilo que creem e vivem pela fé. O inferno não pode prevalecer, o governo desse mundo não pode vencer, não pode nos derrotar, o governo desse mundo não pode parar um vencedor. Então vamos avançar, é hora de vencer, é hora de tomar posse. Você é um vencedor, ninguém pode parar um vencedor, ninguém pode parar a igreja de Deus, ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Vamos declarar essa verdade, vamos juntamente com o ministério de oração declarar essa verdade em nossas vidas nessa noite.